Queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores, a nossa escola de teologia online. A Academia de Pregadores tem um curso especial para você. Você que ainda não é o nosso aluno, busque aí na nossa própria aula, nós temos as informações necessárias para que você se torne aluno da Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores tem o foco no crescimento do reino de Deus e das pessoas que estão envolvidas no reino, fazer com que a tua mente se abra para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2020. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, do dia 22 de novembro de 2020. A lição de número 8 tem como título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? A gente vai perceber que já estudamos aí sobre Eliú, ou Elifaz, Bildade, e agora sobre Zofar. Mais à frente nós vamos estudar sobre Eliú, que era um amigo mais jovem, mas nós vamos perceber que tanto Elifaz quanto Bildade, como Zofar, estavam todos pensando a mesma coisa, porém com argumentações diferentes. Para todos esses três amigos de Jó, né, Eliú, Elifaz, Bildade e Zofar, Jó havia pecado. Porém, na lição de hoje, ao tratarmos sobre a teologia de Zofar, nós vamos perceber que aqui está um fundamento muito sólido da teologia da prosperidade, do evangelho da confissão positiva, da ideia de que o justo não passa por tribulação, não é? Então nós vamos entender aqui que, em suma, o que Zofar ensina é que se Jó realmente fosse justo como ele afirmava ser, ele não estaria passando pelas tribulações que ele estava enfrentando naquele momento. E nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos que o justo pode ser afligido, o justo passa por tribulações, mas ele continua justo, continua confiando em Deus. Eu vou repetir mais uma vez aquilo que disse nas duas últimas aulas. Até o diabo sabia, na verdade, que Jó era íntegro. Os seus amigos não. A melhor coisa que esses amigos fizeram foram os dias que eles ficaram em silêncio diante de Jó, não falaram nada. Quando eles começaram a falar, eles afrontaram Jó, falaram daquilo que não era verdade, e a prova é que lá no final do livro, Deus se irou com eles. Não é? E se não fosse a intercessão de Jó por eles, Deus teria exterminado, porque eles falaram aquilo que realmente não deveria falar. Mas vamos à nossa oitava lição. O texto áureo está em Jó, capítulo 11 e versículo 8. E terás confiança, porventura haverá esperança. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulações. Ponto central da lição. O justo passa por tribulações. Esta é uma verdade. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral. Mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Objetivos específicos. Primeiro, destacar o entendimento de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Esses três amigos de Jó, é interessante que eles não perdem a religiosidade tradicional. Eles estão mostrando que Deus é sábio, mas eles estão atribuindo a Jó aquilo que ele não cometeu. Segundo, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista, ou seja, Zofar está dizendo, Jó, se arrepende, se converta, e Deus vai olhar para você. Era uma conversão legalista, porque era uma conversão baseada não na fé, não naquilo que Jó
não no crer em Deus, mas era uma conversão baseada na cessação de qualquer dor, de qualquer dificuldade. Era uma barganha, na verdade, né? Eu vou me converter porque ser crente é a melhor coisa do mundo. Ser crente não só. Eu sempre digo o seguinte: se ser crente fosse sinal de não sentir dores, estava fácil resolver o problema do mundo. Todo mundo seria crente. Simples assim. Todo mundo seria crente, ninguém mais sentiria dores, viveríamos um mundo perfeito. Então seria só uma conversão de natureza legalista. E terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar, não é? Deus não julga como Zofar acredita que estará julgando. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 11, do versículo 1 ao 10. E Jó capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Então respondeu Zofar, o naamita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Aliás, só uma pergunta. As tuas mentiras se hão de calar os homens? Ou você está falando para Jó, você está mentindo. Isso tudo que você está falando é mentira. As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, aprouve Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Olha que sujeito abusado. Como que isso é a síndrome de Zofar, não é? Quem acusa o outro sem ter provas disso, mas a partir daquilo que ele acredita que é. Ele está dizendo o seguinte: você acha que Deus ia ficar quieto porque a sua iniquidade que você cometeu é tão grande que o que Deus está fazendo com você ainda está longe daquilo que você merece? Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais profunda é a sua, mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Filósofo, não é? Eles todos filosofam, mas filosofam de forma totalmente errada. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Deus é soberano. O que Deus quer fazer, ele faz. Mas o que eles estão dizendo é que tudo isso é fruto do pecado de Jó. Então respondeu Zofar, o naamita, e disse: visto que os teus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Eu rio porque eu fico lendo o texto e imaginando o fato, entendeu? Então eu imagino esses amigos de Jó, e no caso aqui agora Zofar, diante de Jó, falando dessa forma. Eles estão cheios de razão, como se fossem os donos da verdade, falando daquilo que não conhecem, de um Deus com o qual não se relacionam e de uma situação que não os envolve. Eles estão falando cegamente de algo que está envolvendo a vida de um homem íntegro. Eles acusam Jó. Eles afrontam Jó com as suas palavras e acham que estão totalmente corretos. Existe esse tipo de gente ainda hoje no nosso meio. Tem alguns zofares por aí afora, né? Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas
apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viram dirão, onde estás? Eu imagino Zofar dizendo isso aqui e pensando o seguinte, Jó, você era rico, você tinha filhos, servos, rebanhos, você tinha tudo com abastança, você tinha muita coisa, mas aí a sua casa caiu, sua casa caiu. Você não sabe que isso tudo é muito breve? Olha como ele diz, ainda que a sua altura suba até o céu, ou seja, toda a riqueza que você tinha era realmente grande, e a sua cabeça chegue até as nuvens. Você hoje é como o seu próprio esterco, que perece para sempre, e os que te veem, ou os que te viram, perguntarão, onde estás? Agora imagine o que era para Jó, sabendo da sua integridade, ter que ouvir isto, se defender como ele fez, mas sem que a situação se encerrasse. Jó realmente além dos sofrimentos que o abatia, ele ainda tinha que lidar com esse tipo de gente. É terrível, né? É terrível. Eu sei muito bem como é isso, não como plenamente no caso de Jó, graças a Deus, nunca precisei passar por isso, mas é terrível quando você, além de estar sofrendo algumas circunstâncias, algumas situações adversas, ainda tem que aguentar, tolerar pessoas que não te conhecem, que não conhecem a sua vida, que não conhecem o seu coração, o seu caráter, a sua sinceridade diante de Deus e que vêm para tentar te pôr no fundo do poço. Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Podia ter ficado calado esse irmão Zofar, né? Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, de não perturbar a vida de Jó e trazer mais tormenta à sua mente, ao seu viver diário. Vamos à introdução da nossa lição. Zofar insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que fez os seus dois amigos. Então, eu disse, repito, o que ele faz, Bildad e Zofar estão fazendo é defender a mesma tese, com argumentações diferentes, porém defendem a mesma tese, que era uma tese da religiosidade tradicional. Eles acreditam que realmente estão certos e eles vão insistir nisso. Vamos ao primeiro ponto da lição. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É isso que Zofar pensa, é isso que ele defende, é isso que ele ensina. Primeiro parágrafo, Deus é Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Eu anotei aqui o seguinte, ao perceber que as argumentações dos amigos não foram acatadas por Jó, Zofar dispara contra ele. Na leitura bíblica em classe, nós vimos aqui como que Zofar dispara contra Jó. Zofar está ali com os outros amigos estão falando, Jó está como num tribunal, né, sendo acusado por 3 juízes impiedosos, e Zofar percebe que Jó não se curva, não aceita a repreensão dos 3 amigos, e ele não aceita não é por arrogância, ele não aceita porque os 3 amigos realmente estavam totalmente equivocados. E então, na hora de Zofar falar, se a gente
analisar a fala dos outros amigos, Zofar é o mais incisivo. Dos 3 amigos aqui que acusaram Jó, Zofar é o mais incisivo. Ele fala acusando, afrontando Jó de uma forma terrível. Então ele dispara contra Jó. Zofar defende então este sofrimento de Jó como algo que fazia parte de um plano, e ele é capaz de dizer que é um plano sábio, um julgamento sábio divino, julgamento divino sábio. Ele está dizendo, Jó, fica calado, fica quietinho, aceita isso aí, porque Deus está realmente te detonando por causa dos seus pecados. Ele está falando, Deus sabe muito bem reprimir os maus. E eu notei aqui o seguinte, olha, não, o que eu notei aqui é daqui a pouco, porque está anotado junto e eu já ia argumentar agora, mas foi algo que eu notei para falar daqui a pouco. Segundo parágrafo, aliás, antes do segundo parágrafo, dentro desta visão aqui ainda, ó, o patriarca Jó tem que ouvir com dureza o terceiro amigo de Jó, demonstra a mínima compaixão, não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento, né, do patriarca de Uz, ao acusá-lo de se comportar como um animal irracional, como um jumento que não tem entendimento. Ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Como eu disse, Zofar foi muito incisivo. Ele acabou tomando as dores de Elifaz e de Bildade e acusa Jó. Ele chega a chamar Jó como de jumento, né? Um jumento que não tem entendimento. E eu fico pensando, assim, Deus olhando, por que Deus disse que iria matá-los se Jó não intercedesse por eles? Porque eu fico imaginando Deus olhando para aquela situação. Tudo bem que Jó não entende, tudo bem que Jó falou algumas coisas que não deveria falar, movido pelas agruras que ele estava sentindo, mas Deus está olhando para Jó e sabe que Jó é sincero. Sabe que esses 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, não consultaram a ele para saber nada em relação a Jó. Deus percebe o sentimento de Jó. Zofar agora age sem a mínima compaixão. Meus irmãos, como é difícil quando aparecem na nossa vida pessoas que não têm compaixão, pessoas que zombam das dificuldades que a gente está atravessando, pessoas que abusam, que riem, que fazem chacota da situação, que acusam. É o que Jó está enfrentando. Agora, uma coisa é certa, Deus está vendo tudo o que Jó está enfrentando e Deus vai, essa mesma justiça que ele faz, Bildade e Zofar, asseveram que Deus tem, é a justiça que eles sofrerão mais tarde. Porque Deus vai falar com eles, olha, eu estou irado com vocês. E o que vocês fizeram com Jó não se faz. O homem perdeu tudo. Mulher, porque ela está longe, ela não morreu, mas ela está longe. Ele cheirava mal. Filhos, bens, servos. É uma vergonha pública. E os amigos, aqui nós estamos dizendo que são amigos. Esses 3 são amigos de Jó. E se não for... Da roça de onde eu vi, a gente diz que com amigos como esse, quem precisa de inimigos? Aqui não são os inimigos que estão acusando Jó, são os amigos. E eu acredito que quando eles chegam e ficam calados, Jó imagina que ele teria agora um auxílio, que ele teria agora um refrigério para a sua alma. Mesmo não podendo abraçá-lo, mesmo não podendo estar tão perto, eu acredito que Jó pensou bem, os meus amigos estão aqui. Agora eles vão dizer uma palavra de Deus para a minha vida, e esses amigos só detonam, só colocam o dedo na ferida de Jó, só pioram a situação de Jó. Principalmente Zofar.
Que camarada sem compaixão, sem misericórdia. Ainda que Jó realmente tivesse pecado, eles teriam que chegar com misericórdia. Mas eles chegam se achando os donos da verdade e achando que podem realmente detonar Jó. Segundo ponto, ou segundo parágrafo deste primeiro ponto. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Esse terceiro amigo de Jó, Zofar, acreditava que ele havia se declarado puro e sem culpa. Ele cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. E Jó não sugere isso em momento algum. O que Jó está fazendo é se defender. Eles acreditam que quando Jó se defende em pecado, Jó está afirmando que Deus é indiferente à ação do ímpio. Mas não é isso que Jó está fazendo. Jó está realmente defendendo-se de tudo que está acontecendo porque ele não é ímpio. Terceiro parágrafo. O nosso comentarista foi muito feliz nessa fala aqui. Olha, os amigos de Jó são tolos se passando por sábios. Zofar pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. E Jó fala com eles o seguinte, ó. Vós sois inventores de mentiras e vós todos médicos que nada valem. Jó já estava também extasiado dessa galera, dessa turminha que veio para detonar ele. Aí ele pede também as estribeiras e diz, olha, vós sois inventores de mentiras. Vós sois como médicos que nada valem. Ou seja, vocês têm titulação de médico, mas vocês não têm relevância na vida das pessoas. Os caras, em vez de chegar e pelo menos consolar o rapaz, eles estão detonando ainda mais a vida do sujeito, né, trazendo mais problemas para o rapaz. E aí Jó apela com eles, mostra que eles são realmente tolos, se passando por sábios, que na verdade de sabedoria não tem nada, porque a sabedoria tem que ser prática, a sabedoria tem que produzir algumas coisas importantes na vida das pessoas, e o que eles estão fazendo não é isso. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto. Ele sabia que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficariam ao seu lado. Jó sabia. Agora sim, foi quando eu disse, eu fiz a seguinte anotação aqui, ó. A importância de se manter um relacionamento com Deus. Qual é a importância de se manter um relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus nos faz ter uma sabedoria verdadeira. Os amigos aqui se achavam sábios e de verdade sábios não tinham nada. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações. Há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor. Pois este não vê como os homens veem. Deus falou isso com Samuel, não é? Homem de Deus, Samuel, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Mas Deus falou com ele, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Eu vejo o coração. Vamos ao segundo ponto. A conversão como resposta à aflição. Primeiro parágrafo, purificação moral. Essa conversão, como nós falamos, na mentalidade de Zofar, o que ele propõe como uma conversão é só uma conversão legalista, para que os problemas de Jó se acabassem. Portanto, Zofar conclama Jó ao arrependimento e a conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Ele fala com Jó, você precisa de uma conduta correta, você precisa de oração e renúncia ao pecado. Como eu já disse e repito, ele sabia qual era o caminho correto, mas não sabia qual era a integridade de Jó.
E ele está propondo, então, uma conversão legalista, que vai tão somente tirar Jó do sofrimento, mas que não é uma conversão verdadeira, genuína. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Nesse aspecto, esse arrependimento, então, não passava de um mero ritual. E o que é isso aqui? Farisaísmo. Foi o que Jesus enfrentou lá, nos seus dias. Era só um ritual. Era uma aparência. Havia uma... Aí Jesus, para os fariseus, Jesus fala, vocês são como um sepulcro caiado. Ou seja, por fora está todo bonitinho, pintadinho, com cal, mas por dentro é só imundície. Não é esta a proposta do Evangelho. Não é essa a proposta do Evangelho. Aí vem a pergunta, é possível negociar com Deus? Aliás, aqui fica, né, o que era o legalismo religioso, nós já afirmamos aqui. É possível negociar com Deus? É possível, porque essa é a proposta de Zofar. Jó, o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas e prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, olha que interessante isso aqui. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o diabo queria. Ou seja, Jó ia servir a Deus somente com uma fé interessada. Então, isso é incrível. Além de não saber quem era Jó de verdade, que o diabo sabia, além de não consultar a Deus em relação a Jó, Zofar quer que Jó faz algo que o diabo também queria. Ou seja, nós podemos afirmar aqui que Zofar está sendo um instrumento do diabo para levar Jó a ter a atitude que confirmaria que o diabo estava correto. Se Jó tivesse essa atitude, o diabo estaria correto naquilo que ele disse diante de Deus. Mas Jó é fiel, temente a Deus, se desvia do mal e não se deixa levar. A angústia de Jó, terceiro parágrafo do segundo ponto. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Algo que não havia feito. Ele sabia que a sua integridade, e por isso, ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. Por quê? Ele está sozinho, se sentindo desamparado por Deus, não sabe como resolver aquele problema, os amigos agora também não compreendem o que ele está enfrentando, e ele vive um dilema onde ele não consegue se defender, onde a causa dele não é julgada por Deus, os amigos aparentemente estão corretos, o tempo está passando e as coisas estão acontecendo de um jeito que Jó não gostaria. O que ele tem a fazer? Se calar. Jó vai entender isso à frente, quando Deus começa a fazer perguntas para ele, ele diz, o que eu te responderia? Eu sou homem vil e pecador, a minha mão põe a boca e me calo. Pronto. Jó teria que se calar. Eu disse aqui anteriormente, em aulas anteriores, que é passar pela prova do tempo. A prova do tempo. Jó teria que se calar e aguardar o tempo, como foi realmente o que aconteceu. Terceiro ponto. Deus julga e castiga os pecadores. Zofar não está errado em relação a isso. Ele está errado em relação a Jó. Zofar lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão dura. Não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Outra coisa que Zofar afirma de forma totalmente equivocada em relação a Jó.
Zofar, por Zofar, para comprar o deleite do ímpio a uma comida. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar, Zofar compara o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Zofar está julgando todas as coisas, e eu anotei aqui, de forma perigosa, porque aqui ele está apresentando o perigo da justiça própria, maior que a justiça divina. A justiça de Zofar aqui é maior do que a justiça divina. E isso é perigoso. Porque quando nós vemos o ímpio sofrendo, isso dá para a gente um prazer, uma satisfação e um entendimento de que Deus está realmente punindo. Mas quando esse sofrimento não ocorre, nós não entendemos o que está acontecendo. E aí nós queremos que o ímpio sofra. Só que ao querer que o ímpio sofra, nós fazemos com que a nossa justiça seja maior do que a justiça de Deus. E na verdade a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Vamos ao segundo parágrafo do terceiro ponto. Jó está diante de um paradoxo. Os ímpios poderiam sim ser punidos. Mas isso nem sempre parecia acontecer. Jó faz a pergunta: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? O Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, né? Asaf, ele fala o seguinte: assim são os ímpios, sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Por que que às vezes nós não vemos o ímpio sofrer? Ah, pastor, mas sofre. Beleza, mas às vezes a gente não vê o ímpio sofrer. Então, além de terem vida longa, eles passam os seus dias em total felicidade, como nós podemos constatar no texto que Jó fala: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Eles passam o dia em prosperidade e em paz descem à sepultura. Se nós começarmos a nos preocupar com a prosperidade dos ímpios, nós vamos perder o foco verdadeiro da comunhão com Deus. Nós precisamos focar na comunhão com Deus. Os ímpios, Deus é responsável por tratar com eles. E o terceiro parágrafo: a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se aplica os caminhos soberano do Altíssimo, pois Deus também faz o sol nascer sobre justos e injustos, e faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Isso é justo? É, porque isso é a justiça de Deus. Seria muito bom para nós que somos justos se Deus fizesse o sol nascer só sobre os justos. Mas nós precisamos entender que a mesma misericórdia de Deus que ele age conosco é aquela que ele age com toda a humanidade. E se essa justiça, se essa misericórdia de Deus não tivesse sobre toda a humanidade, ela não estaria também sobre nós. Eu sempre digo o seguinte, que se Deus fosse me tratar conforme em algumas situações eu quero que Deus trate algumas pessoas, eu já estaria perdido. Então nós precisamos confiar na graça e na misericórdia de Deus e saber que não somos melhores do que ninguém. Deus é sábio em tudo aquilo que ele faz. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.